Olá, boa noite. Seja bem-vindo e bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, direto aqui dos estúdios da B3, com emissoras públicas de todo o país. Vamos direto aos destaques de hoje no mundo da economia. Foi sancionado pelo presidente Michel Temer o programa 2030 de incentivo a montadoras. Claro que elas têm que oferecer contrapartidas. Você vai saber daqui a pouquinho os detalhes. Mercado de motos avança em 2018, mas cai em novembro. Estimativa recorde para a safra de soja. Já viu uma estimativa recorde anterior, ela foi revisada para um número maior ainda. E tem recorde também na exportação de carne bovina brasileira, impulsionada pela China. Recorde também, já falei, aqui no estúdio, Juan Carlos Santamaria vai falar com a gente sobre o Wi-Fi. Existem muitas possibilidades quando você sai por aí com o Wi-Fi do seu telefone ligado. Dá para saber o seu perfil, dá para saber quem você é, e essas informações estão sendo usadas muitas vezes pelo comércio e também por hotéis, que é justamente para oferecer um serviço mais personalizado, um serviço que se encaixa mais com o seu perfil. O Cenário Econômico está começando. A gente começa indo direto a Brasília porque o futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciou mais nomes para os ministérios, para a equipe econômica. E quem traz os detalhes, claro, é Paulo Leite, nosso repórter da transição. Paulo, boa noite. Conta pra gente. Oi, Vanessa, boa noite para você, boa noite para todo mundo. São mais dois nomes para o futuro Ministério da Economia. O nome do secretário especial da Previdência e o nome do número 2 dele, o secretário adjunto desse secretário especial da Previdência, portanto. O secretário será o economista e deputado federal pelo PSDB, Rogério Marinho. Ele é deputado há 2 mandatos, mas não se reelegeu. E no ano passado foi o relator na Câmara dos Deputados da reforma trabalhista. Já o secretário adjunto dele, o número 2, será o consultor da Câmara, consultor legislativo da Câmara, Leonardo Rolim. O futuro ministro da Economia, o Paulo Guedes, divulgou também que o ministério dele está na fase final de organização e que em breve, mas não diz quando, a estrutura final será divulgada. Lembrando que esse futuro ministro da Economia, futuro Ministério da Economia, reúne 3 pastas atuais e um pedaço de outra pasta. Reúne os atuais ministérios da Fazenda, do Planejamento e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, além de uma parte, Vanessa, do Ministério do Trabalho. É com você. Obrigada, Paulo, por suas informações. A Conab divulgou hoje uma previsão, uma estimativa da safra de soja de 2018. Já havia um recorde, esse número foi ainda aumentado. E quem conta os detalhes para a gente é Flávia Grossi, direto lá do Rio de Janeiro. Oi, Flávia, boa noite. Vanessa, boa noite a todos. Esse estudo foi divulgado hoje, como você falou, Vanessa, pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, e aponta que o Brasil deverá colher um número recorde de 238,4 milhões de toneladas de soja na safra de 2018/2019. Esses dados representam um aumento de 10,6 milhões de toneladas em relação à safra passada. Segundo a Conab, as condições climáticas apresentadas até agora em todas as regiões produtoras de grãos estão influenciando positivamente a produção. Quanto à área plantada, o documento aponta que o país deverá alcançar 62,5 milhões de hectares, uma perspectiva aí de aumento de 1,2% na comparação com a temporada passada. Segundo dados da Embrapa, divulgados em maio deste ano, o maior produtor mundial de soja são os Estados Unidos, seguidos pelo Brasil. Por aqui, os estados que mais produzem são Mato Grosso, seguido por Paraná e Rio Grande do Sul. Com essa estimativa divulgada hoje pela Conab, o Brasil pode ultrapassar os Estados Unidos, confirmando a importância dos grãos para a nossa economia. Vanessa. Sim, obrigada, Flávia. A gente vai agora para a redação da TV Brasil aqui em São Paulo. Gabriela Santilo está de volta. Gabi, vai ter recorde também na exportação de carne bovina. Boa noite, bem-vinda de volta. Oi, Vanessa. Obrigada. Boa noite para você, boa noite para todo mundo. É isso, as exportações devem bater recorde, isso por causa da demanda da China.
De acordo com a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, o Brasil deve exportar 1,62 milhão de toneladas de carne bovina este ano, o que corresponde a um aumento de 10% em relação ao ano passado. Essas exportações foram muito puxadas pelos países asiáticos, com destaque para a China, o principal país de destino dessas carnes. Só ela deve importar 44% desse total. Pensando em termos de receita, de janeiro a novembro, as exportações estão perto de baterem os 6 bilhões de dólares, ou cerca de 23 bilhões de reais, um crescimento de 8,3% se comparado com esse mesmo período do ano passado, então nesses 11 primeiros meses. De acordo com o presidente da associação, Antônio Camardelli, a China continua sendo o ponto essencial do mercado de carnes brasileiras, porque já tem uma expectativa para o ano que vem de que sejam exportados quase 2 milhões de toneladas de carne bovina só para a China, que renderiam cerca de 7,26 bilhões de dólares. Vanessa. Obrigada, Gabi. Está aí a relevância, né? A importância do mercado chinês para os nossos produtos. Vamos dar uma olhada aqui. O presidente Michel Temer hoje sancionou o Rota 2030, aquele programa de incentivo para as montadoras. Existem contrapartidas, a gente vai entender todo o plano agora. Vai ser um incentivo fiscal de até 1,5 bilhão de reais por ano, mas as empresas, para receber, vão ter que investir pelo menos 5 bilhões de reais em pesquisas aqui no país. Eficiência energética. Essas empresas também devem reduzir o consumo médio de combustível até 2022. Tudo isso para poder se beneficiar do programa. Segurança. Novos equipamentos de segurança em veículos até 2027 para evitar acidentes e mortes. Então, além de, por exemplo, investimento, a qualidade dos carros vai ter de ser melhorada e, sobretudo, em relação à segurança. Elétricos e híbridos. Preocupação aqui, claro, com a sustentabilidade. Vai ter IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, reduzido de 25% para uma faixa entre 7% e 20%. E veículos com Motoflex vão ter desconto extra. Vamos lá para a próxima tela. Etiquetagem. As etiquetas nos veículos, vai ter de haver etiquetas nos veículos informando sobre consumos e itens de segurança. São informações que muitas vezes não estão claras para a gente, né? Agora devem identificar para se obter o benefício. Multas. As empresas fora do programa ou que descumprirem metas vão estar sujeitas a até 20% de receita com vendas em multas. Então, quer dizer, tem aí dos dois lados, né? Tem que cumprir, tem que se comprometer para receber o incentivo, mas também vai ter de prestar contas para que o incentivo seja mantido. A gente vai agora falar sobre o mercado de motos aqui no Brasil, que avançou no ano, mas teve uma queda em novembro. Quem volta a conversar com a gente é a Gabriela. Oi, Gabi. Oi, Vanessa. A produção de motocicletas cresceu 19% de janeiro a novembro deste ano, se comparado com o mesmo período do ano passado, isso de acordo com o último balanço que foi divulgado hoje pela Abraciclo. Até novembro, saíram das indústrias cerca de 968 mil unidades, sendo que nesses 11 primeiros meses de 2017, nos 11 primeiros meses de 2017, foram 813,8 mil unidades. Em novembro deste ano foram fabricadas 8,4% a mais de motos do que no mesmo mês de 2017, totalizando 90.100 motos. Mas aí, como você disse, se comparar novembro com outubro, houve uma redução de quase 11%. Pensando em exportações, também teve queda. De janeiro a novembro foram exportadas 65 mil unidades, é uma retração de quase 13% no volume exportado nesse mesmo período do ano passado. Mais uma vez, vale a gente lembrar aqui que a crise na Argentina é o principal motivo para essa queda, porque o país era o maior comprador do Brasil. Vamos falar de bicicleta agora. Nos 11 primeiros meses de 2018, o aumento na fabricação de bicicletas foi de 16,5%. Isso em relação também ao mesmo período do ano passado. De acordo com o vice-presidente do segmento de bicicletas da Abraciclo, Ciro Gazola, um dos motivos foi o aumento das ciclovias e das ciclofaixas nas cidades brasileiras, por isso também o aumento de fabricação nas bikes, que estão sendo mais procuradas pelas pessoas como meio de transporte, né, Vanessa? Sim, Gabi, com certeza, né? A ciclovia, além de ter uma importância para a saúde da gente, ainda melhora, contribui para um crescimento da economia e também aí a gente viu, né, a importância que a parceira argentina faz
para o nosso comércio. A gente já falou de carros, falamos agora de motos e bicicletas e vamos falar de transporte aéreo, porque a Avianca entrou com pedido de recuperação judicial, a colombiana Avianca. O prejuízo que a empresa está tendo, estimado até agora, é 175 milhões e 500 mil reais, isso no acumulado do ano. Para a gente ter uma ideia da posição da Avianca no mercado aéreo no país, ela ocupa uma fatia em 4º lugar. Quem lidera é a TAM, mais de 29%, a Gol encostada 28%, a Azul com 19% e a Avianca vem com 10%, é essa fatia aqui. Essa recuperação, esse anúncio de recuperação judicial da Avianca repercutiu aqui no mercado financeiro, eu vou falar disso daqui a pouquinho. Lembrando que a Avianca não tem ações aqui na B3, na Bolsa Brasileira, na Bolsa de São Paulo. Hoje saiu uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e do SPC Brasil falando sobre os aposentados. 70% dos idosos do país são aposentados e muita gente trabalha. 21% deste total dos 70% que são os aposentados estão trabalhando. Isso foi o que revelou a pesquisa. Por que eles trabalham? 48% disseram que se sentem improdutivos se não trabalharem. Então, buscam o mercado de trabalho para, claro, se ocupar uma vida inteira trabalhando, né? 47% por um outro motivo. A renda não é suficiente. Aquela pessoa que se aposentou e os rendimentos que ela tem não são suficientes para fechar a conta. E as contas aumentam quando a gente fica mais velho, né? 46% trabalha porque quer manter a mente ocupada, né? Muito parecido com essa questão aqui dos 48%, que querem se sentir produtivos, úteis, fazendo alguma coisa. 43% dos que trabalham disseram que tiveram alguma dificuldade para conseguir emprego. E essa dificuldade, principalmente em relação ao preconceito. Ah, a pessoa já está velha, os empregadores não estão interessados, acham que as pessoas não têm o que contribuir. 43% ainda disseram que existe esse problema. E 57%, que bom, é a maioria, disseram que não encontraram problema nenhum para se recolocar ou para continuar no mercado de trabalho. 76% dos que trabalham, dos aposentados que ainda trabalham, acham que isso é muito positivo. E para 30%, porque sentem satisfação, se sentem felizes com o trabalho, com o que estão fazendo. 20% prefere continuar trabalhando para ter independência financeira, para não depender de ninguém e essa necessidade, claro, de complementar a renda, porque eles já estão aposentados, né? E 18% porque tem projetos e aí querem continuar com eles, querem continuar com esses projetos no trabalho. 91%, a grande maioria dos aposentados que trabalham declararam que eles contribuem financeiramente com o sustento da família onde eles estão. Então, a renda deles também é importante para sustentar a casa. E 43% deles disseram que eles trabalham porque eles são a principal fonte de renda da casa. Ou seja, se eles pararem de trabalhar, a casa toda, a família vai passar dificuldades ainda. E uma outra constatação da pesquisa é a seguinte: 47% dessas pessoas contribuíram ou ainda estão contribuindo para a Previdência Social, ainda pagam INSS ou pagaram. E essa fatia aqui é a de idosos que mais se preparou para a velhice, né? Porque teve gente lá que não recolheu e que não é aposentado. A esse respeito, tanto a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas quanto o SPC Brasil dizem o seguinte: não dá para deixar o INSS para a última hora e o INSS não é a única fonte de renda que vai conseguir, com a qual você vai conseguir ter uma aposentadoria tranquila. Eles lembram que o rendimento é insuficiente, que as mudanças que vêm com a reforma da Previdência devem tornar esses rendimentos ainda mais insuficientes, então alertam para a necessidade de, o quanto antes, o mais cedo possível, a gente contribuir com uma previdência privada ou fazer aplicações e investimentos que vão gerar renda para a gente no futuro para complementar o INSS, porque infelizmente esses recursos não vão ser suficientes. Vamos saber agora como é que fechou o mercado financeiro. Ibovespa fechou em alta de 0,59% aos 86 mil, pouquinho mais que 419 pontos. O que teve aqui foi o seguinte: como a gente acabou de falar, a Avianca pediu recuperação judicial, as companhias aéreas tiveram uma cotação mais alta nas ações de hoje, reação imediata. A Gol, por exemplo, subiu 13% e também o setor elétrico. Ações da Eletrobras também tiveram alta, então esses dois fatores contribuíram para a Bolsa fechar em alta e assim como o dólar, né? Em geral, o movimento é no sentido contrário,
Dólar também fechou em alta hoje, comercial R$ 3,92, ligeira alta de 0,05%. Houve hoje leilões do Banco Central, este aqui foi US$ 1 bilhão em linha e de swaps cambiais foram 4 bilhões 840 milhões de reais para conter ainda mais essa alta, porque ao longo do dia o dólar chegou a subir ainda mais. O que está aqui é um movimento que aconteceu inclusive em bolsas internacionais, aquela questão do Brexit que eu falei ontem. Hoje os rumores são ainda maiores de que haverá uma dificuldade do Reino Unido em aceitar aquele acordo feito pela primeira-ministra Theresa May, e há também a desconfiança de que existe um número para se colocar contra ela, o chamado voto de desconfiança, uma coisa típica do parlamento inglês, e com isso ela poderia inclusive ter de deixar o cargo. Diante de tantas ameaças, o acordo ficou para ser votado pelo parlamento britânico lá para janeiro, metade de janeiro, lá para o dia 20, mas houve esse movimento de proteção em direção ao dólar por conta dessas indefinições relacionadas ao Brexit. É isso, encerramos. Bom, no próximo bloco a gente vai saber tudo que o Wi-Fi, um ambiente, você chega com o Wi-Fi ligado em um ambiente que não é a sua casa, que é um hotel, que é transporte público, que é loja, dá para saber ali muita coisa sobre você e oferecer serviços personalizados. É no próximo bloco. Estamos de volta com o Cenário Econômico para falar sobre as possibilidades que o Wi-Fi e a inteligência artificial também oferecem que a gente nem imagina. Está aqui comigo Juan Carlos Santamaria, que é da Zux Smart Data. Obrigada por sua presença aqui, bem-vindo. Como é que é essa história do Wi-Fi? Quer dizer que eu posso chegar em uma loja ou chegar em um hotel e ao me conectar ao Wi-Fi do ambiente, dá para saber tudo a meu respeito? Pois é. Zux é conhecido por muitas pessoas como o Google do lugares físicos. Em realidade, eu vejo Zux como uma empresa que oferece experiências únicas e experiências incríveis para os consumidores finais. Então, a Zux começou em 2010 com uma tecnologia que estava instalando conectividade no mundo da hotelaria, nos hotéis. Aí, em 2015, mais ou menos, começaram a ver que tinha uma grande base de dados dos usuários e sabiam o comportamento do dia a dia dessas pessoas que gostavam de beber, se gostavam de uma cerveja, um vinho, se gostavam de comer pasta, ou uma massa, ou um churrasco. A partir de como? Do que a pessoa curte nas redes sociais, do que ela posta? Como é que vocês obtêm essas informações? A Zux é uma empresa de Big Data, e por isso que chama Zux Smart Data. Então, a gente, via a conexão de Wi-Fi, a gente tem como gerenciar essa informação, esses dados. Temos um engine de inteligência artificial que vai cruzando esses dados e a gente cria um perfil das pessoas para poder fazer comunicação personalizada, no caso dos hotéis, para poder ter uma comunicação direta com seus clientes, com seus hóspedes e poder fazer, por exemplo, pesquisas também. Então, por exemplo, eu estou hospedada num hotel, peguei meu telefone, me conectei ao Wi-Fi, aí você já tem informações sobre mim. No próprio hotel onde eu estou, eu já vou receber um serviço mais personalizado ou é para o futuro? Como é que é isso na prática? Pode ser no tempo real, no próprio hotel, e também no futuro. Então, o mundo da hotelaria está buscando como personalizar essa experiência das pessoas. Eu viajo muito, eu fico em muitos hotéis no mundo, e para mim, mais ou menos, a experiência é muito parecida em cada hotel. Então, como que os hotéis vão se diferenciar do mercado? Isso é com experiências personalizadas. Então, imagina, Vanessa, você faz um check-in em um hotel, e quando você faz o check-in, a pessoa fala, bem-vindo de novo, Vanessa. A gente tem 3 restaurantes italianos aqui, que eu sei que você gosta de comida italiana. Se você quer, podemos reservar para você. Esse momento de uau, essa experiência única, é o que o mercado de hotelaria está buscando. Sim, é quase coisa de mãe, né? Saber todos os nossos gostos. Em relação ao varejo, por exemplo, já existe isso em lojas? Eu posso chegar numa loja e conectar o Wi-Fi e a loja já saber o meu perfil? Isso já existe na prática ou isso é projeto? Isso já existe na prática. Em 2015, quando a gente viu que a gente tinha esse grande banco de dados e essa inteligência, fomos chamados para diferentes mercados. Fomos trabalhar com projetos em vários aeroportos do Brasil, por exemplo. E aí estávamos
monitoreando o comportamento das pessoas. O aeroporto queria saber como que essas pessoas estão se comportando, movimentando dentro de um aeroporto. Aí a gente viu que isso também pode ser usado para o mercado de varejo. Então, no mercado de varejo, a gente pode recomendar onde você pode botar um ponto de venda, por exemplo, na forma que as pessoas estão caminhando, entrando nas lojas. Nas lojas. Quer dizer, a partir do perfil das pessoas que passam por ali, dá para identificar um bom ponto de venda para determinado produto. Exatamente. E dentro da loja, dá para também o consumidor ter uma experiência diferenciada por conta dessas informações? Pode ser que uma pessoa está entrando, está voltando depois de um bom tempo e eles podem receber uma oferta, um desconto para comprar um produto específico. Então, além dessa inteligência que a gente criou, a gente também criou uma plataforma de publicidade, onde a gente pode integrar com publicidade personalizada e direcionada, baseada no perfil das pessoas. Obviamente, tudo isso com a permissão de cada pessoa. Era isso que eu ia te perguntar. Ouvindo tudo isso, muita gente deve estar de orelha em pé falando, meu Deus, então os meus dados estão todos lá, eles sabem tudo de mim. A gente tem que autorizar e os nossos dados estão seguros? Como é que é essa questão da segurança? E isso é uma excelente pergunta. Para a Zoox é muito importante, primeiro, segurança de dados e privacidade. A gente tem quando uma pessoa entra na plataforma Zoox, é uma plataforma Wi-Fi, tem que preencher, obviamente, um relatório aí onde a gente pergunta para a pessoa, está tudo bem se a gente pode monitorear ou saber por onde você está transitando. E a ideia é a gente oferecer um serviço que agrega valor, que realmente é diferenciado, para que tenha sentido que as pessoas troquem essa informação. Então, mas para nós, somos 100% compliant em todo o que é a legislação brasileira e toda aqui. Entendi. Então, não vai acontecer da pessoa acessar uma internet Wi-Fi achando que está num ambiente seguro e, de repente, não está. Quer dizer, sempre tem um pedido de autorização prévia, inclusive com o nome. Exatamente, correto. Perfeito. E como é que tem sido a receptividade? Esse tipo de negócio tem atraído, as empresas estão interessadas, elas sentem um diferencial nisso? Ou o custo ainda é muito alto? Como que tem sido essa relação de procura em relação ao serviço? Não, tem, como comentei, tem esse banco de dados e essa inteligência que está criando cada vez e aprendendo de comportamento de cada uma dessas pessoas. E as empresas querem saber querem data para poder comunicar com esses usuários, com esses clientes, de uma forma mais one-to-one, uma forma mais personalizada. Então, o mundo é dados hoje, você sabe. Nos últimos 3 anos, eu acho que a maioria dos dados que foram criados na história foram criados nos últimos 3 anos. Então, a gente está trabalhando com essa informação de uma forma muito transparente com nossos consumidores. E há também a necessidade de ter a pessoa que vai lá oferecer esses serviços, redigir qual é o serviço a ser oferecido, quer dizer, isso gera emprego? Gera emprego, claro. A gente está vendo que o mundo da publicidade e o mundo da televisão também está passando por um momento de transformação. Então, publicidade bem focada, bem personalizada, vai criar emprego para muitas pessoas, porque esse mundo vai seguir mudando para a data, né? É muito importante. E vocês já têm resultados, assim, pessoas que tiveram contato, consumidores que tiveram contato com essa experiência e, de fato, acharam que o serviço tem mais qualidade e acabam voltando, acabam se fidelizando até, eventualmente. Vocês têm esses resultados, esses comparativos? No mercado, com certeza, no mercado de hoteleria, onde o Zoox começou, realmente estamos vendo essa fidelização dos clientes, as pessoas gostando, não necessariamente que você saiba tudo sobre eles, mas se eles liberam informação sobre que tipo de consumo de comida, que tipo de cerveja ele gosta, a pessoa gosta de um vinho, e poder oferecer isso de uma forma bem personalizada, as pessoas estão gostando e dando um feedback. O que é hoteleria está chegando com pesquisas. Então, depois que você tem uma experiência positiva, eles podem mandar uma pesquisa para você e perguntar como foi a sua experiência. E o feedback tem sido muito positivo. E esse é um negócio para grandes redes hoteleiras ou dá para hotéis menores entrarem também? A gente trabalha com mais de 10 redes hoteleiras grandes no Brasil, com mais de 90 hotéis no Brasil também, grandes e pequenos. E tem uma demanda aí de todos. E agora estamos sentindo uma demanda fora do Brasil, no México, na Argentina e nos Estados Unidos, onde estamos sendo chamados para trabalhar com a gente para desenvolver soluções para eles.
Quer dizer, é um negócio que está no Brasil, está fazendo sucesso e está se expandindo. Começou aqui, né? Com certeza. O Zoox começou aqui, uma empresa carioca, começou no Brasil e queremos ser uma das primeiras empresas unicorns do Brasil. Que bom. Esse é o nosso objetivo. Boa sorte, obrigada por sua presença aqui. Obrigado e muito obrigado pela presença aqui. É isso, gente. Então tem essa possibilidade desse serviço mais personalizado. Você vê se aceita ou não. Cenário Econômico fica por aqui. A gente se vê de novo amanhã às 7 da noite. Até lá.